Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube, no canal da CRM Think. Vocês já me viram muitas vezes por aqui, estão vendo o Romualdo também. E hoje a gente se juntou aqui nesse vídeo, já participamos juntos do 24Cast e hoje a gente veio pra cá, gravar esse vídeo juntos pra gente comentar aí sobre as 20 perguntas mais feitas aí sobre o Bitrix 24. Tem episódio no 24Cast, o episódio 70, mas hoje a gente vai comentar aí nesse vídeo para vocês sobre essas perguntas, junto aqui com o Romualdo. Vamos lá! Romualdo, eu vou fazer as perguntas então para você, a gente vai comentando sobre essas perguntas mais feitas. E a primeira delas, a gente continua ouvindo muito essa pergunta. Lá atrás a gente ouvia ela com frequência e acabava dando uma resposta diferente, Que é possível integrar o Bitrix com o WhatsApp? Essa é a campeã total, Eu brinco às vezes com os clientes que de 100 ligações que a gente recebe, 101 é para perguntar sobre isso. De fato tem uma questão que é o próprio Bitrix, Até várias plataformas ainda não tem uma integração nativa, com o WhatsApp, mas como o Bitrix tem uma rede de parceiros mundiais, vários deles fizeram uma iniciativa, a gente inclusive tem 2 ou 3 que a gente trabalha aqui, a gente vai deixar inclusive aqui no descritivo, mas sim, com um aplicativo de terceiro, hoje é possível integrar o Bitrix ao WhatsApp. O WhatsApp no Brasil é uma ferramenta muito utilizada, eu falo no Brasil porque a gente atende outros países que não é tão utilizado, até acho surpreendente isso. Então sim, é possível, usando ferramenta de terceiro, um aplicativo de terceiro, você consegue, dentro do Bitrix 24, interagir com o WhatsApp. A gente tem episódio que a gente falou sobre isso também, a gente vai deixar aqui o descritivo, eu não me lembro exatamente qual é o episódio, mas a gente vai deixar aqui no descritivo do vídeo, com certeza. Mas sim, essa é a boa resposta, inclusive, O mercado tinha essa demanda, muito difícil a gente aqui no Brasil fugir do WhatsApp, Muito difícil. Então o mercado foi buscar essa solução e a gente tem algumas hoje que a gente vai deixar aqui, como o Romualdo falou. Só para complementar, Bruna, essas possibilidades de integração tem desde possibilidades não oficiais, como também possibilidades oficiais. Isso já é importante também dizer, Então tem parceiros que são oficiais, tem a conexão da API com o WhatsApp oficial, que consegue já integrar com o Bitrix. E tem outras, e aí tem um custo-benefício melhor que não é oficial, mas funciona também, tá? Então a gente vai deixar essas opções aqui no descritivo. Combinado, então. A outra pergunta, ela também tem acontecido com bastante frequência, Se o Bitrix ele é seguro. A gente acompanhou aí na metade pro final do ano passado a questão de LGPD e tudo mais, Verdade. Lembrando que o Bitrix ele fica hospedado na Amazon, Mundialmente o Bitrix tem uma parceria com a Amazon, então o Bitrix ele já respeita toda a camada de segurança da própria Amazon. Essa é a parte importante. Tem um link, uma página do Bitrix que a gente vai deixar também no descritivo aqui, onde o Bitrix fala das 7 camadas de segurança que o Bitrix obedece, para que de fato ele tenha o maior nível possível de segurança. É difícil quando você fala de segurança, Mas a gente nunca teve problema aqui com segurança, nunca, nos nossos clientes, a gente nunca teve problema. Então, eu acredito sim que o Bitrix é seguro. Aliás, para você ser uma plataforma em nuvem e ter tantos usuários como o Bitrix tem, se você não for seguro, é um problema, Então, assim, como todos os grandes players mundiais, sim, o Bitrix é seguro, ou pelo menos respeita todas as normas de segurança possíveis mundiais, porque o próprio Amazon é homologado em relação a isso, É auditado em relação à segurança. Então, sim, tem segurança é sempre muito complexo de falar também, mas dentro das possibilidades que tem mundiais, sim, o Bitrix é auditado, tem segurança e respeita todos os controles mundiais. Então tem um site específico que fala sobre isso, que é um site inclusive do próprio Bitrix, e a gente vai deixar no descritivo aqui para quem quiser se aprofundar saber um pouco mais das possibilidades. Tem backup, Então você pode solicitar backup, tem uma série de coisas que é legal você se aprofundar lá no assunto, mas sim, é seguro. Esses materiais que a gente vai deixar aqui na descrição para vocês são materiais do Bitrix. Do Bitrix. Nós acompanhamos todos eles, todas as atualizações. Então vai estar aqui para vocês poderem acessar também e ficar por dentro aí sobre tudo. Outra pergunta aqui é uma pergunta que ela não que seja complexa, mas a gente tem que ter o cuidado, entender a demanda e tudo mais, De qual versão que se deve contratar para atender, a empresa. É verdade, isso é complexo, mas eu gravei um vídeo, inclusive, tá aqui no nosso canal, onde eu expliquei um pouco sobre as versões, A gente tem desde uma versão free, que atende quem está começando e não quer tanto investimento, como uma grande empresa que é a Professional. E aí tem várias possibilidades, depende do momento da tua empresa, do bolso, inclusive, da tua demanda em relação a questões funcionais. Mas eu gravei um vídeo sobre isso,
Então tem várias possibilidades, mas eu vejo que o Bitrix ele atende várias verticais diferentes e empresas de todos os portes, inclusive a empresa que está começando agora, uma Você S.A., vamos chamar assim, até uma grande corporação. Mas para aprofundar um pouco mais, a gente vai deixar o descritivo de um vídeo onde eu explico não somente qual a versão que se encaixa para a empresa, mas quais áreas da empresa que o Bitrix atende. Então esses 2 vídeos podem ser bem interessantes para ampliar um pouco mais essa resposta, tá? Legal. E também tem podcast falando aí sobre as áreas atendidas pelo Bitrix 24. Aliás, né? o podcast, a gente tem muitos assuntos lá, a gente tem trazido, vamos trazer alguns aqui para os vídeos também, mas os podcasts a gente tem uma pauta muito longa e a gente sempre vai muito profundo, né, Bruno? Você ajuda sempre a fazer as pautas. Lá a gente tenta se aprofundar mais no bate-papo e vale a pena também ver esse episódio. Tudo que a gente está falando aqui vai ter descritivo aqui, né? Sim. Nossa produtora vai deixar lá. Isso aí. Bom, outra pergunta então, se é possível enviar e-mail marketing via o Bitrix 24? Verdade, isso é uma pergunta, ainda mais depois que o Bitrix foi aprofundando e tem aumentado cada vez mais a parte de marketing lá dentro, né? Sim, hoje é possível fazer disparo de e-mail marketing dentro do Bitrix. Cada versão tem a sua faixa, não pode ser desde 5 mil, acho que é o primeiro, 10 ou 15 mil, não tenho certeza, até 1 milhão, que é a Professional. Lembrando que sempre tem que se preocupar com boas práticas, né? A gente tem episódio que a gente falou, se aprofundou nisso, mas sim, é possível disparar e-mail marketing dentro do Bitrix, tanto para contatos que já estão dentro do Bitrix, como fazer importação de contatos ou de novos e-mails e disparar por lá também. Isso é possível, tá? Certo. E aí eu já tenho uma próxima pergunta que vai de encontro ali com o que a gente falou do WhatsApp, é meio semelhante como a gente faz as configurações lá dentro do Bitrix, né? As redes sociais que a gente integra lá na ferramenta, né? Rede social tem uma pergunta maior, né? Sempre perguntam se o Bitrix faz postagem em rede social. Sim, é bem recorrente também. Na verdade, o conceito do Bitrix é muito mais receber o que vem da rede social, né? Ele é omnichannel, então tudo que vem da rede social, de lead, de contato, chega dentro do Bitrix, mas o Bitrix não faz essa devolução, a não ser quando é o Facebook Chat ali, que você conversa, né? Mas sim, o Bitrix hoje está integrado às principais redes sociais. É difícil dizer quais são, porque a gente também, quando a gente grava um vídeo, tudo está mudando, né? O Bitrix ele é muito rápido em relação a produto, né? Então, assim, posso dizer, as principais redes sociais hoje utilizadas estão integradas ao Bitrix, ou seja, você pode receber leads de vários canais, de várias redes sociais, e eles vão ser concentrados direto no Bitrix. Sim, é muito comum, né, vir essa solicitação, é difícil um projeto não ter essa integração lá com as redes sociais. Um ponto legal, né, Bruna, é que não é uma integração com terceiros, é nativo. Nativo, exatamente. Bem importante essa observação aí do Romualdo. Uma outra pergunta aqui é sobre as tarefas dos projetos, né? A gente sabe que ali dentro do Bitrix nós temos os grupos de trabalho, a gente pode trabalhar um Kanban individual que ele chama de planejador, né? Sim. Mas a pergunta aqui é se a gente pode compartilhar esses projetos, compartilhar as tarefas lá com o cliente, né? Ah, com terceiro, né? Com terceiro. Isso é realmente uma pergunta bem recorrente. O Bitrix tem um conceito lá dentro, quando você cria o projeto ou o grupo, né? Que você pode ter um projeto aberto, onde todo mundo pode participar, ou seja, vou lá e faço uma solicitação para participar. Tem um projeto que é fechado, principalmente para projetos ou grupo de trabalho que precisam de um nível de compliance um pouco maior, então não aparece para todo mundo. E tem um terceiro que é o externo, né? Isso é legal, que aí você pode convidar pessoas de fora a participar daquele projeto ou daquele grupo. Então ele vai ter acesso a tarefas, aos arquivos, ao chat, agenda, uma série de coisas que você parametriza lá dentro do próprio Bitrix. Lembrando que isso não está em todas as versões, se não me engano está da Standard para frente, né? Basicamente na Standard e na Professional, então você consegue convidar. E quando você convida alguém de fora da companhia para participar do grupo ou do projeto, ele só vai ver aquele pedaço, né? Ele não vê o Bitrix inteiro, isso é bem importante. Então o Bitrix já tem essa preocupação com a segurança, inclusive, né? Desse terceiro. E esse terceiro, esse convidado, ele não precisa ter um e-mail da empresa, né? @ minha empresa. Ele pode ser de fato uma pessoa, um freelance, né? Que às vezes está participando, um fornecedor que participa temporariamente daquele projeto. Então isso é possível. Legal. E aí você falou dessa questão, né? Ele não vai ter acesso ali ao CRM, ele não vai ter acesso a nada do que está fora do grupo que ele participa, que ele foi convidado, né? Que fez o login e a senha para acessar o grupo, aquelas tarefas, né? Aí tem uma pergunta aqui que é sobre as permissões de acesso, né? Agora ampliando um pouquinho, não só a questão dos grupos, né? Como que funciona aí as permissões de acesso? Se dá para fazer, se não dá para fazer? A permissão acho que vale pontuar que o Bitrix tem uma preocupação muito grande com segurança, né?
A parte de governança é muito forte. Então o Bittrex ele tem um permissionamento para cada funcionalidade. O que eu quero dizer com isso? Então tem lá o CRM, é um grupo de funcionalidades, tem a sua permissionamento. Telefonia tem seu permissionamento. Sites, que começou sem, mas depois logo implementaram o permissionamento. Então você pode, de fato, gerenciar o permissionamento tanto para a camada inteira dentro do Bittrex ou por cada funcionalidade. Inclusive já tem um podcast que a gente gravou com um convidado nosso que foi um outro parceiro, que a gente falou junto sobre isso. Então sim, o Bittrex tem essa camada muito forte de permissão de acesso, é muito utilizado inclusive. Então, inclusive quero deixar uma dica aqui, se você está implementando o Bittrex e não se preocupou com isso, é a primeira coisa que você tem que olhar. Até a gente costuma fazer aqui uma coisa que a gente cria lá o que a gente chama de sem acesso, ou seja, todo mundo começa sem acesso e depois a gente vai liberando os acessos. Exatamente. Então a gente faz isso um caminho meio inverso. Então assim, respondendo a tua pergunta, sim, o Bittrex tem um controle muito amplo em relação ao permissionamento de acesso. Inclusive na parte CRM ela é ainda mais ampla, né, porque precisa. Então, por exemplo, um vendedor não enxergar um negócio do outro, um gerente comercial enxergar um negócio de toda a equipe, então tudo isso é parametrizável. E vou deixar uma dica aqui, aproveitando então, no menu esquerdo ali da tela do Bittrex, você vai encontrar funcionários que vai te dar acesso ali à estrutura da empresa, né? Sim. É ali naquelas caixinhas que você vai conseguir organizar então cada departamento, quem faz parte de cada departamento e a partir disso construir essas permissões de acesso, né? Não Sim. só por usuário individualmente, mas para o departamento também. Ali já começa um primeiro nível, né? Um primeiro nível, exatamente. Então fica uma dica aí para quem quiser saber um pouco mais sobre isso, como fazer. Né? Ou dar uma olhada se está correto, né? Se foi feito da forma certa. A gente falou agora há pouquinho sobre as tarefas, né? Sobre os grupos de trabalho, se dá para compartilhar. E aí tem uma pergunta sobre tarefas que é o seguinte, né? Como que a gente contabiliza as horas numa tarefa? Porque a gente sabe que o CRM é muito forte, né? Uma ferramenta muito forte lá dentro do Bittrex, mas existe muita demanda para usar o Bittrex como uma ferramenta de gestão de projetos e tarefas, né? E o apontamento é super importante. Como que a gente faz isso lá dentro? O mercado chama isso de timesheet, né? O Bittrex ele tem lá duas possibilidades. Você pode configurar uma tarefa e quando você configura, você diz que aquela tarefa ela precisa ter um controle de tempo. Então, por exemplo, você tem uma tarefa que tem lá previsto 8 horas. Aí você coloca essa previsão e o Bittrex automaticamente ele vai abrir uma possibilidade para que quando o usuário comece a trabalhar na tarefa, ele pode dar um play, dizendo, ó, começa a contar o tempo a partir de então, ou senão você, o brasileiro, é a nossa cultura, né? Às vezes a gente não usa esse tipo de funcionalidade, a gente prefere ir lá dizer, não, eu gastei 2 horas. Aí você pode ir lá e apontar 2 horas. Se eu não me engano, isso está em todas as funcionalidades. Acho que em todas as versões, desculpa, todas as assinaturas têm esse timesheet, tá? Então você consegue sim apontar as horas e depois fazer um controle, né? Quantas horas foi previsto versus realizado. Então isso é muito comum em projeto, inclusive a gente usa bastante aqui. Até quero deixar uma dica, tem um app no Marketplace, não sei se tem perguntas sobre o Marketplace aí, mas no Marketplace tem um app chamado Times Project, acho que é isso que a gente usa aqui, que é muito legal, ele está bem estruturado ali, ele consegue fazer, ele tem um relatório muito bonito de projeto, de tempo de cada projeto, fica muito legal, fica isso como dica. Então fica a dica aí do Romualdo de usar esse aplicativo lá disponível no Marketplace. Uma outra pergunta aí agora sobre CRM então, né? Se a gente consegue captar leads com o Bittrex, né? Sim, essa é recorrente também, bem né? Recorrente. É porque algumas ferramentas de CRM, inclusive a gente acompanha muito aqui o mercado, outros players, né? Eles usam muita ferramenta de terceiro para isso e o Bittrex tem tudo muito integrado. Então você pode captar leads no Bittrex de várias maneiras. Por exemplo, construindo uma landing page através do Bittrex Site, embedando lá dentro já o formulário do Bittrex. Eu acho que o formulário do Bittrex já é um primeiro grande ferramenta. Ele é nativo, então quando um lead preenche um formulário, ele já cai automaticamente dentro do Bittrex. Esse é um dos canais. A integração com as redes sociais, que a gente comentou aqui, e também o live chat, que eu particularmente sou muito fã do live chat. Você constrói lá o live chat, coloca no teu site e à medida que um lead te procura ali, começa uma conversa, ele automaticamente é cadastrado no Bittrex como lead. De novo, tudo isso é nativo, não é nenhuma ferramenta de terceiro. Aliás, além de tudo isso, sim, você pode captar integrando com outras ferramentas que o Bittrex tem API aberta para isso. Mas nativamente você consegue fazer tudo. Landing page, formulário, né? Você pode pegar o teu formulário e colocar lá no Fale Conosco. Aliás, a gente recentemente gravou um episódio no 24Quest sobre formulário, que ele também deu uma reformulada e tem coisas novas, vale a pena também dar uma ouvida, ouvir esse episódio. Então sim, tem várias maneiras de captar o lead dentro do Bittrex,
E não só captar, mensurar também, né? Porque você consegue dentro do Bitrix lá no Sales Intelligence mensurar quais são os canais que inclusive estão trazendo mais lead e qual é o mais eficiente e qual é o custo do seu lead. Então o Bitrix tem se aprofundado muito nesse assunto. Esse é um tema que a gente inclusive está na nossa pauta para a gente falar no nosso podcast ou até quem sabe por aqui, né, Bruna? Quem sabe pro vídeo. A gente está fazendo lá, aqui, então Exatamente. Logo vocês vão acompanhar um pouco mais sobre esse material aí do Sales Intelligence. E aí você já comentou na resposta aí dessa pergunta em relação aos leads, da possibilidade de integração, e era justamente a minha próxima pergunta, né? Dá pra gente integrar o Bitrix com outras ferramentas? Excelente pergunta essa. Isso, talvez pela nossa experiência, né? A gente tem, desde o início, a gente se preocupou muito com integração. Nós temos uma equipe hoje especializada só em integração. O Bitrix, ele tem uma API. O que é uma API? É uma porta, né? É uma possibilidade de integração que toda documentada, que você pode integrar o Bitrix a várias plataformas. E aqui com a nossa equipe a gente tem se especializado de fato, através de outras ferramentas, integrar o Bitrix a qualquer tipo de plataforma. A gente tem integração com as mais variadas RPs, ferramenta de automação de marketing, ferramenta de cobrança. A gente tem uma série, inclusive vou deixar um link aqui, a gente tem uma página onde tem todas as integrações que a gente vai lançando, e é quase uma por semana, se eu não me engano, assim, pelo menos umas 2 por mês a gente acaba lançando lá. Tudo que acaba vindo de mercado a gente tenta produtizar de alguma forma. E sim, o Bitrix hoje é totalmente possível integrar qualquer tipo de plataforma, basta ter um pouco de conhecimento técnico. Aqui não tem como mentir, não é assim simples, mas o Bitrix inclusive colocou ferramentas lá dentro, né, que é uma ferramenta de desenvolvimento que facilita a criação de webhook. Então quem quiser saber mais, a gente pode deixar até o link do Helpdesk que tem essa documentação. Acho que é legal dar uma estudada, mas sim, é possível integrar o teu RP. Não dá para deixar o Bitrix isolado não, dá para integrar ele. A gente pode até começar somente com ele, mas em algum momento a integração vai surgir, né? Vai surgir. E se você de repente está pensando numa integração, se você quer saber se a ferramenta que você usa dá pra gente integrar ou não, porque depende, né, da ferramenta lá do outro lado também. Sim, isso é bem importante. Como que funciona essa documentação, fique à vontade para fazer contato com a gente vai te ajudar, a gente vai fazer ali uma avaliação prévia para poder identificar aí essa demanda que você tem de integração. Eu tô dando uma olhada aqui nas perguntas que de repente tava aqui na pauta, mas que a gente já respondeu junto com alguma outra pergunta, né? Mas tem uma que a gente não falou aqui ainda, que é a questão da telefonia, né? Como que funciona a telefonia lá dentro do Bitrix? Legal. Bom, primeiro eu vou deixar um vídeo que eu gravei aqui no nosso canal explicando sobre telefonia no Bitrix e algumas dicas que eu dei em relação a custo, porque também é uma dúvida, né? O Bitrix 100 tem uma telefonia completa. Você consegue montar uma telefonia de ponta a ponta, com URA, receber a ligação, ramal, transferir entre as pessoas 100% dentro do Bitrix. Fazer a ligação e receber 100%. O Bitrix funciona de fato 100% como uma telefonia em nuvem. Mas eu dei algumas dicas nesse vídeo que eu gravei, inclusive, será que é melhor usar 100% do Bitrix ou usar uma telefonia externa? Em que momento tomar a decisão de usar cada uma delas? Então eu gravei um vídeo, tá aqui no nosso canal, a gente vai deixar o descritivo onde eu explico melhor sobre isso. A telefonia do Bitrix eu acho extremamente robusta e poderosa. A gente tem clientes aqui, por exemplo, que fazem 5 mil ligações por mês no Bitrix, né? Então funciona muito bem. A gente tem inclusive uma empresa grande que migrou todo para o Bitrix. Foi complexo porque tem uma camada aí de cultura também, né? Ou seja, você não tem mais o telefone na tua mesa, né? Ele passa a ser 100% ou no fone ou no headset. Então mudou um pouquinho, mas sim, o Bitrix atende muito bem isso. Até a telefonia em nuvem melhorou bastante, né, nos últimos anos, e o Bitrix acaba levando isso, consequentemente. Cada um desses assuntos que a gente está falando aqui, respondendo essas perguntas, é muito amplo, né, Ronaldo? Sim. Então, né, reforçando aí, vai ter muito conteúdo para você acompanhar aí na descrição, né, se quiser saber mais sobre cada um desses assuntos. Voltando a falar um pouquinho das assinaturas, né? A gente comentou ali antes em relação desde a Free até a Professional. E aí sobre a versão gratuita, ela é gratuita mesmo para sempre? Não é até pegadinha, quando? né? Não é pegadinha? Sim, não, o Bitrix ele tem um conceito de freemium, né? O que é o freemium? Não? Ele é um free com premium, né? Então você pode usar o Bitrix gratuito. Inclusive depois da pandemia o Bitrix antigamente tinha uma limitação de 12 usuários, ele quebrou essa limitação, ainda não se pronunciou quando vai tirar isso, mas você pode ter lá no Bitrix quantos usuários quiser, e ele é free forever. Claro, tem restrições de funcionalidades, né? Ele não é tão amplo quanto as outras versões. Ok, o que eu acho que é super normal mesmo. O que eu vejo como experiência
no nosso cenário aqui da empresa, né? A gente tem muita empresa que começa no free, vai se habituando, entendendo o Bittrex, se atende e depois naturalmente ele migra para uma versão paga. Isso é muito natural. Mas tem empresa, cliente nosso, que ficou 1 ano usando o Bittrex gratuito, né? Então assim, ele poderia ficar usando o tempo todo. É que tem uma limitação lá de espaço, de 5 GB. A versão gratuita não funciona a API, né? Então eles teriam que restringir um pouco, porque eles devem ter um volume muito grande de gratuidade, né? Mas ela é gratuita forever. Mas você tendo a conta gratuita, a partir do momento que entender que precisa migrar para uma versão comercial, isso é muito tranquilo de fazer. Você só assina e continua no mesmo ambiente. Exatamente, né? Não precisa fazer Aliás, é nenhuma uma alteração. dica, né, Bruna? Se você tem dúvida se o Bittrex vai te atender, use a gratuita. Eu super indico. Inclusive você pode lá, mesmo na gratuita, aplicar um teste lá de 30 dias da versão Professional. A gente tem material que explica passo a passo para quem está começando. Então eu acho que é super válido sempre testar a versão gratuita, né? Super válido. Isso aí. E aí quem usa de repente uma versão mais simplificada, né? O Bittrex, cada versão ali vai ter um conjunto de ferramentas, vamos dizer assim. Sim. Como que faz para migrar, né? Dá pra gente migrar, não dá para migrar? Não, isso é super tranquilo. Você está no gratuito, por exemplo. Aí você, começou a usar, tô preocupado que agora eu vou comprar e vou perder tudo. Não. Você compra um cupom, seja com parceiro, como a gente, ou até direto lá no site, aplica esse cupom e você já continua usando, não muda nada. Ele só vai mudar a chavinha de free para Start, de free para CR+, ou Standard, ou Professional. E de uma versão comercial para outra também, né? Sim, você pode fazer esse upgrade, né? Eu tô na Start. O que é Start? É depois do free. E agora a empresa cresceu, eu quero ir para o Standard. Você vai fazendo isso de uma forma gradual, sem problema nenhum. É muito tranquilo, né? Não se perde nada por conta dessa migração. Não, nada, 100%. Bom, tem uma pergunta aqui também, a gente comentou ali sobre a possibilidade de envio de e-mail marketing, já falamos que tem ali limitação de acordo com a versão que você utiliza, mas aí sobre isso ainda a possibilidade de usar SMS, né, campanha, apesar de não ser, né, não percebo que é algo comum, mas existe a possibilidade. Existe, e é bem funcional, sabe? A gente tem clientes aqui, tem parceiros, inclusive, que são empresas de telefonia e tem serviço de SMS. Inclusive, a gente desenvolveu para um parceiro um aplicativo que está no Marketplace sobre SMS. E tem uma curiosidade que as empresas que usam SMS na sua estratégia, eles têm muito sucesso, porque o SMS agora passa a ser um negócio diferente, né? Chama atenção. Ele chama atenção. Então, no Bittrex você pode fazer tanto a campanha de e-mail quanto de SMS. E aí uma dica, dependendo do teu aplicativo de WhatsApp que você usa, ele também permite você fazer meio que uma lista de transmissão. Alguns aplicativos, a gente tem um que a gente indica aqui que dá para fazer isso também, que é uma pergunta que tem vindo também recorrente, né? Legal. Bom, a gente está quase aí no fim, tem bastante pergunta que a gente respondeu aí, né, dentro de alguma outra pergunta que foi comentado, como a questão de onde fica armazenado o Bittrex, falamos aqui, verdade. que está lá nos servidores Amazon, né? Mas o Bittrex também tem a versão local, certo? A versão on-premise, verdade. Aliás, só para complementar a questão da Amazon, né, da hospedagem, o Bittrex ele tem um negócio muito legal que ele faz. Então, por exemplo, se você cria o Bittrex na conta bittrex24.com.br, ele vai ficar no Brasil. E sempre multi-cloud, ou seja, ele tem sempre 2 clouds que são espelhados. Se você cria .com, aí ele vai hospedar fora. Então ele tenta regionalizar para você ganhar velocidade e não ter problema de latência, né? O que é a latência? Você nem percebe que você tem uma demora ali, então o Bittrex tem essa preocupação. Sobre a versão on-premise, sim, o Bittrex tem uma possibilidade de você comprar o próprio Bittrex e instalar dentro de casa. Só que quando você compra o Bittrex nessa versão on-premise, você se torna dono de fato. Você traz todo o Bittrex com os fontes, aí você é responsável em fazer as atualizações que chega, então tem uma camada maior de responsabilidade, né? A gente tem poucos projetos, sendo honesto, como eu sou sempre, transparente, a gente tem poucos projetos aqui com on-premise, mas é uma possibilidade. Curiosamente, na Europa, o on-premise é mais utilizado que o cloud. O Brasil o Brasil é muito early adapter, né? O Brasil rapidamente se adapta às soluções novas, e o cloud no Brasil eu vejo que já é uma realidade há muitos anos, né? Então assim, tem opção. Então tem grandes empresas no Brasil, inclusive atendido por outros parceiros, a gente fala muito com outros parceiros sobre isso, e tem empresas que de fato usam, alguns parceiros têm mão de obra mais especializada para on-premise. Não tem tanta diferença em relação o framework é o mesmo, né? Ali a navegabilidade, tudo tem algumas diferenças, mas acaba sendo a mesma coisa. Sim, é uma outra opção que o Bittrex dá se você quiser instalar tudo dentro de casa. Legal, se tiver mais dúvidas a respeito disso, a gente vai estar à disposição aí sobre esse assunto também.
E voltando ali sobre a parte do CRM, né? A gente comentou rapidamente ali sobre ele, a questão dos leads. E aí, quando a gente trabalha lá no CRM, a gente também tem os negócios, né? E aí, negócio envolve proposta, né? Envolve os documentos, assinatura. Como que funciona essa parte de propostas dentro do Bitrix? Pergunta bem recorrente também, né? Eu acho que essa facilidade que o Bitrix tem em agrupar muitas ferramentas é fantástica. Então, lá em negócio, que alguns chamam de oportunidades também, você pode construir lá a tua proposta, o orçamento, depende de como você chama. Então você pode pegar um documento em Word, por exemplo, que você tem a tua proposta padrão. A gente traz isso como um template para dentro do Bitrix e faz algumas mudanças de depara, né? Então, por exemplo, o campo de valor vai vir de tal campo, os produtos vão para tal lugar. Então a gente meio que faz uma composição de uma proposta em Word, com as imagens, tudo bonitinho, e o Bitrix faz esse arranjo, vamos chamar assim, e já imprime a proposta de uma forma automática. Então, por exemplo, a nossa proposta, ela sai automaticamente dentro do Bitrix. E aí tem coisas legais, né? Em vez de, às vezes, de imprimir um PDF, a gente manda só um link. Aí a gente tem toda a rastreabilidade, se a pessoa abriu ou não a proposta, que é o que a gente chama de tracking, né? A gente consegue traquear tudo ali, fica muito legal. Então é possível fazer propostas, orçamentos, contratos, né? Que a gente faz também ali dentro. E aí, não sei se tem essa pergunta, mas eu vou estender aqui, que é a própria integração que a gente acabou fazendo do Bitrix com o ClickSign, por exemplo, que é uma ferramenta de assinatura digital, assinatura eletrônica de documento. Então, posso gerar a proposta dentro do Bitrix automática, já encaminho lá para o ClickSign, o ClickSign faz a parte dele, recebe lá, pega todas as assinaturas e quando está tudo ok, ele avisa o Bitrix, grava lá dentro do negócio, tudo fica tudo limpo, tudo maravilhoso. A gente ganha muito produtividade, reduz burocracia, né? Eu particularmente gosto muito disso, acho isso fantástico. Funciona muito bem, né? Apesar de ser suspeita de falar aqui, mas funciona super bem. A gente usa, né? Documentos em geral, a gente consegue fazer essa personalização dentro do CRM. E a questão de importação, né? Dá pra gente importar também no Bitrix? Outra também, porque é muito comum empresas navegarem entre... Sei lá, ele está saindo de uma plataforma lá de legado e está vindo para o Bitrix e essa preocupação, pô, mas vou perder todo o meu histórico. O Bitrix tem ferramentas prontas para importação de produto, lead, contatos, empresas, negócios. Então você gera lá um CSV numa planilha, importa para o Bitrix. Tem todo um depara que você pode fazer, inclusive com campos específicos, super tranquilo, super funcional. Eu já gravei um podcast sobre isso também, a gente vai deixar aqui na descritiva, onde a gente falou um pouco mais, se aprofundou. Sim, é possível, tá? E a parte de relatórios. A gente tem relatórios com o Bitrix lá dentro do Análise CRM. Sim. Tem os filtros. Explica um pouquinho pra gente. O relatório é uma parte poderosa, mas também sempre requer boas conversas, né? O que eu vejo, pensando num dia a dia, né? Eu tenho a operação do dia a dia, então às vezes você precisa de um relatório de operacional ali do dia a dia para a tua equipe de liderança ali tratar. Você tem tanta visão ali com os filtros, quanto a análise CRM, que eu acho que talvez seja um pouco mais tático. Então você tem lá a análise CRM que aprofunda um pouco mais, graficamente, né? Então eu tenho relatórios impressos, tanto impressos em tela quanto para um Excel. Eu tenho o análise CRM, que aí é um relatório um pouco mais gráfico, eu consigo fazer, não consigo fazer, mas já tem prontos alguns cruzamentos. Quantos leads chegaram, quantos desses leads venderam, vendas por funcionário, aí graficamente muito bonito, comparativo de vendas, tem uma série de relatórios prontos lá, visualizações. Isso o Bitrix tem lá. Os filtros são muito poderosos, a gente tem um episódio só sobre filtros, ficou muito legal. Aí a Evelyn aqui, uma das nossas especialistas, fala muito dos filtros. Então sim, o que a gente fez, aí falando de relatórios, de análise, a gente se aprofundou um pouco mais, que ia trabalhar ainda mais estrategicamente, né? A gente construiu uma ferramenta que é o Extrator. O que é o Extrator? É uma ferramenta que periodicamente, cada uma hora, uma vez por dia, extrai alguns dados do Bitrix, grava num banco de dados intermediário, pode ser MySQL, PostgreSQL, SQL Server, enfim, tem alguns homologados, e desse banco de dados o cliente pode analisar lá no BI dele, né? Ele usa lá Tableau, Power BI, Data Studio, por aí vai. Então a gente tem muitas possibilidades hoje para analisar. E aí é até comum, né? Porque relatório é uma coisa muito particular, né? Às vezes você tem um relatório ali, mas eu queria com essa curva, eu queria com essa cor, né? Então assim, o Bitrix dá algumas possibilidades e a gente ampliou um pouco mais isso com o nosso Extrator. O Bitrix vai ali até um certo ponto, né? Ele atende essa parte, mas né, com um olhar um pouco mais estratégico, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado e quem sabe usar essa outra solução aí, sendo o Extrator, por exemplo. Estamos chegando aí no final, tem duas últimas perguntas. Vamos lá. E seria então, se dá pra gente usar o Bitrix em dispositivos móveis? Sim, hoje a gente tem
Hoje não, já há bastante tempo que se fala em mobile first, né? O Bittrex trabalha muito forte nas últimas versões em relação à melhoria da versão mobile. Claro que tem as restrições às vezes do próprio aparelho, né? Mas sim, dá para você fazer praticamente tudo, assim. Tem pouquíssimas coisas que não. Você tem ele para Android, iOS, tablet eu vejo que tá meio em desuso, né, mesmo, né? Eu tenho lá um iPad, tenho até usado bem pouco, mas também dá para usar por lá. E sim, funciona 100% em móvel e tem a versão desktop também, né? Sim. Que eu gosto também, passei a usar bastante. Se você não quiser usar no browser, você baixa uma versão para tua máquina e usa lá também, assim você também ganha produtividade. Então você tem várias possibilidades. Legal. E a última pergunta, então, é sobre sites, né? Consigo construir sites com o Bittrex 24? Se você puder explorar um pouquinho sobre isso. Sim. Aí eu queria deixar uma dica aqui. A gente fez um webinar junto com um parceiro nosso, que é o pessoal da Marketing Popular, que é um dos especialistas que a gente construiu junto, um parceiro, que eles já fizeram mais de 100 sites dentro do Bittrex. É um case até interessante. Então a gente gravou um webinar, está aqui no nosso canal do YouTube, vai estar o link aqui, onde a gente se aprofundou, foi um pouco mais a fundo. Mas sim, dá para você construir site corporativo, quero ter o site da minha empresa dentro do Bittrex e já publicado e sem hospedar em nenhum lugar. Dá para fazer, dá para criar landing page, dá para criar hot site. O Bittrex tem melhorado muito, inclusive, a ferramenta de sites. Tem inclusive vindo coisas novas aí. Dependendo quando você vê o vídeo já está lá, mas eu sei que tem vindo coisa nova. O Bittrex está fazendo o que eles chamam lá de super bloco, que você vai poder fazer mais coisas, você pode construir coisas em HTML, então é bem poderoso o Bittrex Sites. E tem uma grande vantagem, você já hospeda dentro do Bittrex com uma velocidade muito boa, né, para quem tem essa preocupação de ter o ganho lá no Google em relação à velocidade, em relação a SEO. O Bittrex tem toda essa preocupação integrada a Google Analytics, a Tag Manager, a Facebook, um monte de coisa. Então é muito poderoso o Bittrex Sites, tá? Eu super indico. A gente viu uma grande evolução nessa ferramenta, né? Muito. E que continua evoluindo. A gente está aguardando por novos recursos, por novidades aí que a gente vai trazer aqui para o canal do YouTube, né? Em mais vídeos acompanhando todas as novidades. Sem dúvida. Você vai ver também o Romualdo sempre por aqui, tem muito vídeo dele aí também já no canal. Romualdo, obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Por estarmos juntos aqui. Pode deixar o convite. Quem gosta lá dos nossos podcasts. A gente está toda quinta-feira com alguma pauta nova, com certeza. A gente está em todos os players aí de podcast, né, que é o nosso 24cast. A gente traz muito tema por lá, porque às vezes não cabe no vídeo. Outros a gente entendeu o contrário, que poderia trazer para cá. Então estou sempre lá com alguns convidados, a gente fala de negócios. A Bruna passa por lá também algumas vezes. E é isso, quero deixar esse convite também para quem quiser continuar se aprofundando mais sobre o Bittrex daí. Isso aí, a gente tem muito material aqui no YouTube, tem o 24cast, a gente já deixou a dica de acompanhar o suporte lá dentro do site do Bittrex 24, tem muito material lá, que às vezes é simples de resolver, né? Uma dúvida que você lendo ali algum material pode ajudar. Então agradeço a todos que assistiram aqui até o final esse vídeo, espero que tenha sido produtivo para vocês, talvez as dúvidas que existiam sobre o Bittrex 24 a gente respondeu aqui e a gente se vê no próximo vídeo.